Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortaleza, região metropolitana, interior e o resto da humanidade. Estamos de volta para o caminho da vitória, meus filhos. A vitória está chegando, ô glória. Amém? Amém. Veja só, esse assunto aqui é lindo, um assunto que eu choro, como você sabe, me emociona muito fácil, que é semântica. Ai, a parte de semântica, só essa parte é muito paia. Eu sei que é paia. Para quem não é do Ceará, paia quer dizer uma coisa ruim. Então, o que acontece? A parte semântica é aquele final da gramática que ninguém lê, né? É verdade, ninguém lê a parte de semântica. Tem duas partes que ninguém lê na gramática, que é a parte de ortografia, que é o comecinho, que ninguém gosta, e a parte de semântica, que é o final, que ninguém gosta. A gente só gosta de morfologia e sintaxe, mas vamos lá. Então, o que eu tenho? Chamada funções da linguagem. É o seguinte: se alguém picha uma parede, mesmo que aí em casa você não entenda, esse ser humano que pichou a parede, ele tinha uma intenção? Tinha. O ser humano que manda nudes para você, professor, o ser humano manda nudes para você, manda nudes, meu Deus, ele tinha uma intenção? Tinha. Quando você manda o famoso zap, que é aquela mensagem do WhatsApp para alguém, tem uma intenção? Tem. Então, quando alguém produz um texto, seja ele verbal ou não verbal, quer dizer, seja ele escrito ou seja uma imagem, quando ele produz um texto, ele tem uma intenção. E essa intenção a gente chama de função da linguagem. A linguagem tem algumas funções, e dependendo de sua intenção, você usa uma dessas funções. Não é lindo? Então, para começar, veja só, olha o que nós temos. Toda vida que eu interajo com você, quando você interage com alguém, ou quando há qualquer interação comunicativa, você usa isso aqui, você nem percebe, ó, que nós chamamos de elementos da comunicação. Ai, professor, estou lembrando da tia Fátima. É verdade. Elemento da comunicação. Nesse momento, agora, eu estou falando com você. Estou falando com você nesse momento. E eu estou interagindo e estou usando esses elementos. Então, por exemplo, existe um elemento chamado de emissor ou falante. No caso aqui sou eu, estou falando com você aí em casa. Eu sou o emissor aqui dessa interação. Aí, para que haja comunicação, eu tenho que ter um receptor. Ou ouvinte, ou interlocutor, que no caso é você aí em casa. Eu estou me comunicando com você, eu estou falando, estou interagindo, você em casa está me ouvindo. Então eu sou o emissor, você é o receptor, você é o interlocutor. E aí entre nós, eu uso um canal, ou um meio. Ou então um meio, quer dizer, eu uso um canal de comunicação. Há uma necessidade de usar um canal ou um meio para que eu possa me comunicar com você. Então isso acontece em toda interação comunicativa. No caso aqui agora, eu estou usando a minha fala, que é o meio que eu usei, que é o canal que eu usei para que eu possa me comunicar com você. E aí, para que você me entenda, eu tenho que usar um código comum entre nós, um código, ou uma linguagem comum entre nós. No caso aqui agora, eu estou usando a língua portuguesa. E aí, eu preciso usar um referente, ou, se você preferir, um contexto. Porque o que acontece? Para que haja interação e comunicação, eu tenho que usar o mesmo ponto de referência, ou o mesmo contexto, senão você não entende. A minha mãe, minha finada mãe, que Deus a tenha, finada mãe, ela dizia, ela me chamava de Júnior, eu era Júnior, hoje eu sou Edvaldo, mas eu era Júnior. Ela, Júnior, tu ficou sabendo daquela menina? Aí eu, que menina, mãe? Daquela novela que passava naquele horário? Aí eu, que horário, mãe? Que novela, mãe? Menino, daquele que a gente está assistindo naquele dia. Daquele que ela chega no ponto de referência, que a gente possa se comunicar, demora uma vida inteira. Entendeu? Então eu preciso de um ponto de referência. O contexto aqui é o concurso. Você quer passar nesse concurso, eu estou usando a língua portuguesa. Nós temos um concurso e é para isso que serve essa aula. E tudo isso, para que uma mensagem seja enviada e decodificada por você. Então, na situação de interação, você lendo um livro, lendo um texto, assistindo a um filme, você no trânsito, você numa aula, em qualquer interação comunicativa, você tem esses elementos da comunicação.
Entendeu? Então imagine, eu vou pegar uma situação hipotética. Eu vou pegar isso aqui, que eu adoro. Eu vou pegar uma placa de trânsito. Professor, essa placa não está bonita não, mas imagine que é uma placa de trânsito. Professor, aula de português. Eu sei, gente, calma. É só para entender. Na verdade, a aula é de linguagem e códigos. É porque eu coloco língua portuguesa, que abrange muito mais. Mas vamos lá. Eu tenho essa placa. Então, você aí, que ainda não tirou a carteira, que você tirou a carteira de motorista, você foi obrigado a estudar o Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, certo? Essa placa aí, tem aquelas redondinhas, vocês lembram? Que é a de regulamentação. Quando você encontrar uma placa redondinha, que é aquela branca, vermelha e preta, ela manda você fazer uma coisa, ali você é obrigado a fazer. Se ela disser para você seguir em frente, você segue em frente. Se é para entrar à direita, você entra à direita. À esquerda, aí vai, ali é a regulamentação. E existem essas placas de advertência, elas são amarelas e pretas. Professor, aula de português, calma, eu chego lá. Então veja, nessa situação de comunicação, você no trânsito, você encontra essa placa aqui, pergunto, o que é que ela quer dizer? Ela é de advertência, ela está avisando alguma coisa para você. Pode ser um perigo, pode ser algo que vai acontecer lá na frente. Ela é advertência. Então eu pergunto, o que é que ela diz? Aí agora você vai olhar no celular, você vai olhar no computador para ver o que é, porque você não lembra. O que é que aconteceu agora, nesse momento? Olhando para essa placa, o que nós chamamos de ruído. Ruído, gente, é uma falha na comunicação. O que acontece? Eu sei que ruído para você é barulho, zoada, essa coisa toda. Mas na língua portuguesa, ruído é quando a comunicação falha. Você desconhece o código de trânsito, por isso, ou você conhece o código, mas se esqueceu, né? Você se esqueceu disso. Então, houve um ruído. Qualquer falha na comunicação é ruído. Um áudio que você gravou muito baixo, um áudio que você gravou e falhou, ou alguém que usou Libras com você e você não sabe, não conhece Libras, ou alguém fez um gesto para você e você entendeu de outro jeito, alguém mandou uma mensagem no WhatsApp e achando que era brincadeira e você se ofendeu, ou mandando para ofender você e você achou que era brincadeira, não sei. Toda vida que há uma falha na comunicação, qualquer que seja essa falha, quando um desses elementos aqui falha, você tem um ruído. Então houve um ruído aí. Então vamos lá. Vamos supor que eu perguntasse para você, quem é o emissor nesse caso aí? O emissor é o órgão de trânsito. O órgão de trânsito é o emissor. Quem é o receptor aí? No caso específico, é o condutor do veículo. Qual foi o canal utilizado por esse órgão de trânsito para se comunicar com você? A placa, o meio visual. O meio visual, a placa. Qual é o código aí? O código é o código, no caso específico, Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB. Qual é o referente? Qual é o contexto? O referente é a própria situação de trânsito. A situação de trânsito aí, você na via. Agora, o que aconteceu? Qual é a mensagem? A mensagem não foi concluída. Houve um ruído. Porque um desses elementos você desconhece, ou você não se lembra. Que no caso é o Código de Trânsito. Isso aí quer dizer simplesmente isso aqui, confluência à direita. Essa é a mensagem do órgão de trânsito. Isso quer dizer que você está fluindo, indo embora, e a qualquer momento eu tenho uma fluência aqui desse lado, algo que pode sair do seu lado a qualquer momento. Daí a necessidade de você ter essa placa para você se afastar do canteiro central ou do acostamento, porque alguém vai sair a qualquer momento ali, porque ali é uma fluência também. Então é uma advertência. É claro que as pessoas elas esquecem as placas de trânsito, mas eu dei esse exemplo para você saber. Que eu usei do dia a dia, mas você lendo um texto, às vezes você não entende o texto, houve um ruído. Você conversando com seu companheiro, sua companheira, há um ruído. Não é isso? Então, o que nós vimos aqui são os elementos da comunicação. Aí agora o que acontece?
Quando você valoriza um desses elementos, quando você privilegia, tipo, no meu texto eu quero privilegiar o emissor, no meu texto eu quero privilegiar o receptor, no meu texto eu quero privilegiar o canal. Se você privilegia um desses elementos, você usa uma das funções que a linguagem tem. Você usa uma das funções da linguagem. Então, eu tenho aqui os elementos, já sei quais são os elementos da comunicação. Eu sei que se um deles falharem, eu tenho um ruído, que é essa falha, né, o ruído. E aí eu tenho a função da linguagem, que é um desses elementos privilegiados. Vou usar aqui a primeira. Então, vou começar com essa função aqui. Você está lendo o texto, ó. Então tem aqui, ó, funções da linguagem. Então, eu vou começar com essa aqui. Perceba. Eu tenho uma função que nós chamamos de emotiva ou expressiva. Só muda o autor do texto, mas é a mesma coisa. Só muda a gramática. Não vou dizer gramática não, porque as gramáticas elas não privilegiam a semântica, né? Mas vamos lá. Emotivo ou expressivo, o que é isso? Quando prevalece o emissor. Por algum motivo, o autor do texto, ele acha que o mais importante é o emissor. É a pessoa que está falando, é a mais importante naquele texto. Então, quando um autor, você está lendo o texto, e percebe que esse autor, ele privilegia, ó, o emissor, ó, ele privilegia, ó, ele valoriza, ó, valoriza os próprios sentimentos. Ele valoriza os próprios sentimentos, emoções, sensações, a pessoa já entendeu, pois é, etc. Quando eu privilegia a primeira pessoa, quem é a primeira pessoa, gente? Eu, meu, minha. Quando acontece isso, dentro do texto que você está lendo, o autor ele usou a função emotiva, a função expressiva. Então, quando você pega um poema, tem um amigo meu, ele morreu, o nome dele é Vinícius de Moraes, ele disse assim, ó: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Perceba que ele está falando o que ele sente, ó. Ou então, ó, ele diz assim, eu choro. Vou dar um exemplo aqui de uma frase bem bonita. Meu amor, não me machuques minha dor. É um rapaz chamado Johnny Hooker. Se você olhar uma música dele, na verdade, ó, minha flor. Não, como é que ele diz, diretora? Você conhece essa música, não, diretora? Mas o que acontece? Quando ele fala minha flor, minha dor, minha flor, não me machuques, minha dor. Então, minha flor, minha dor. Quando ele privilegia a primeira pessoa, ele usou a função emotiva. A função emotiva, ela pode estar numa música, pode estar num poema, pode estar num texto narrativo. Quando eu estou lendo e percebo que ele privilegia a primeira pessoa, eu terei essa função chamada de emotiva. Tranquilo? Moleza? Então, toda vida que você vai lá, escuta uma música, às vezes, se eu me distraio, se eu não me vigio um instante, me transporto para perto de você, ó, veja, é a música da Pitty. Então, isso pode acontecer em qualquer texto. Quando você tem a primeira pessoa sendo mais importante, quando você tem um sentimento do autor, você tem a função emotiva. Além dela, eu tenho uma outra função, que é a função, ó, poética. Ai, professor, ainda tem isso? Função poética. E essas duas funções aqui, tanto a emotiva como a poética, elas caminham juntas. Quando você vai ler um texto, normalmente eles utilizam as duas. Pode ser que uma seja mais privilegiada, mas normalmente eles utilizam as duas. Isso vai acontecer. Então, por exemplo, no caso da poética, prevalece, gente,
prevalece a mensagem. Como assim, professor? Enquanto aqui o elemento da comunicação privilegiado é o emissor, aqui é a própria mensagem, a elaboração da mensagem, não é? Ó, ele valoriza a forma, ó. Valoriza a forma do texto. Então, não é o que eu digo, mas como eu digo. Se eu estou lendo um texto e percebo que o autor, ele privilegiou a forma do texto, ó, ele, por exemplo, aqui, ó, ele usa a sonoridade, ó, o autor utiliza a sonoridade, ó, o autor explora a sonoridade das palavras. Ele usou a função poética. Então, vou dar um exemplo aqui de um amigo meu, que ele já morreu, diretora, bem aqui, ó. Ele disse para mim uma vez, ó. Ó. Alma minha gentil, que te partiste. Vixe, professor, que triste. Tão cedo desta vida descontente. E se eu mais copiar o poema todinho, é? Não, só um pedacinho aqui, ó. Tão cedo desta vida descontente. Vou deixar só esse pedaço mesmo, porque é do Camões. Camões, amigo meu, morreu. Por que eu coloquei esse trecho? Ó? É o seguinte, ó. Alma minha, ó. Minha. Não é sua, alma minha. Eu já tenho uma função emotiva aí. Se você usa a primeira pessoa, a função é emotiva. Aí ele diz, ó, eu vou exagerar para você perceber. Camões era um autor português, ele morreu em 1580, eu era menina ainda, 1580, século XVI, eu era menina ainda. Então, essa alma minha que é dele, é de uma moça que ele amava. O nome dela era Dinamene. A Dinamene estava com ele no navio, no litoral ali, na costa ali africana, e ele nesse navio, ela estava com ele, e ele era louco por ela, uma loucura, uma coisa louca, Dinamene, uma coisa doida. E aí o navio afundou, e a Dinamene inventou de morrer afogada. Ela morreu afogada, e Camões sobreviveu, e Camões virou o que você conhece hoje. Ele publicou os Lusíadas, dedicou ao Dom Sebastião, que era vivo na época, ganhou uma pensão do governo por causa disso, mas como você já sabe, Dom Sebastião morreu na guerra, né, lá em Marrocos, e Camões perdeu a pensão e morreu na miséria. Mas ele fez essa música, esse poema para Dinamene. Se você colocar só esse primeiro verso, aparece o poema todo aí na sua casa. É o seguinte, ele diz assim, ó, eu vou exagerar para você perceber o que ele fez, ó. Alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e vive eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E o poema continua, é só você baixar que você vai ver. O que acontece? Eu exagerei para você perceber o seguinte. Ele conseguiu colocar no final de cada verso, gente, claro, além da função emotiva, que ele usou a primeira pessoa, ele conseguiu colocar no final de cada verso o mesmo som, ó, partiste. E ele era português, chiava, lembra? Descontente, eternamente triste. Agora, por que isso? Isso foi sem querer, ele foi escrevendo e foi aparecendo? Não, gente, houve uma preocupação estética. Houve uma preocupação com a sonoridade. Vale, professor, que loucura. Pois é, ó, esse som, a utilização desse som ao final de cada verso é a função poética. É quando eu me preocupo com a forma do texto. É quando eu me preocupo com a sonoridade das palavras. É quando eu me preocupo com a escolha de cada palavra para colocar ali dentro do texto. Isso aí é a função poética. Vale.
Pois é. Aí, ó, só para mostrar para você que houve uma preocupação estética, para quem não lembra aí em casa, você pode dividir cada verso é cada linha do poema, ou cada linha da canção. Você pode dividir em sílabas poéticas, só que você só conta até a última mais forte, ó. Então, por exemplo, alma minha gentil, aqui, ó, é a mais forte, não é a última. Então, você quando tem, é a última. A gente só conta até a última mais forte, é uma técnica. Então, veja, ó, e a gente conta de acordo com a pronúncia, ó. Alma minha gentil que te partiste. Só conta até aqui, ó. Tão cedo desta vida descontém. Só conta até aqui, ó. Se você for contar, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia, 7, 8 e 9, 10. E 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia, 7, 8, 9, 10. E se você continuar contando aí em casa, cada verso tem 10 sílabas. Então perceba que Camões fez um verso com 10 sílabas cada um e ainda colocou uma palavra que tivesse o mesmo som final. Isso foi intencional, isso é um trabalho estético que se tinha nas poesias antigamente e ainda há em um ou outro poema, uma ou outra música por aí. Há um trabalho estético, há uma preocupação. Então, isso aqui é a função poética. Trabalhar o texto, a sonoridade do texto, a escolha da palavra, a forma do texto, essa é a função poética, que normalmente vem junto com a função emotiva. Entenderam? Veja, e só para constar, quando Camões escreveu esse poema, ele queria que você percebesse que cada verso vai se desmanchando, que é uma referência à morte de Dinamene. Ela foi embora, acabou. Então ele quer que você leia e o verso se desmancha. Partiste. Isso, aí para o negócio de maconha, é sensibilidade. Quer dizer, você lendo devagar, você ia perceber isso. Tem um rapaz, isso aqui, ó, do século XVI, o Vinícius de Moraes, amigo meu, ele já morreu, ele fez isso em 1937, quando ele escreveu o soneto de separação. Que o soneto de separação tem a função emotiva e tem a poética. Porque ele diz assim, ó, em 1937, ele estava no navio Oxford, ele foi fazer a viagem, a moça terminou o relacionamento com ele, aí ele colocou assim, ó, soneto de separação. Ele diz assim, ó, de repente, ele não estava esperando, ó, de repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Você vai perceber que, depois você digita aí, você vai o poema todo, que o poema vai se desmanchando também, igual aqui, ó, fez-se, desfez. Ele queria que você lesse, ele carioca, né, que você lesse e percebesse que esse poema vai se desmanchando. Por isso que o nome do soneto é soneto de separação. Então, esse trabalho estético, esse trabalho sonoro, com o uso de aliterações, que nós vamos ver lá na frente, e assonâncias, faz parte dessa função poética. Então, nós temos aí, ó, emotiva, poética, temos ainda a função, ó, que a gente chama de apelativa ou conativa. Outra função, ó, nesse caso, prevalece o receptor, ó, prevalece o receptor. O mais importante é você que está lendo. Quando você está lendo um texto e percebe que o texto foi feito para você, ele usou a função apelativa ou conativa. Ó. O autor obriga o leitor a praticar uma ação. A praticar uma ação. Ó, ele utiliza o modo imperativo. Professor, esqueci, o que é o modo imperativo? A ação. Então, quando você lê uma bula de remédio, quando você lê uma receita, quando você lê um manual de instruções, ou quando você está lendo um quadro do governo estadual, sei lá, ou federal, ou municipal, onde ele, ó, lave as mãos, use a máscara, faça aquilo,
faça aquilo outro, quando ele dá ordens, quando ele te obriga a praticar uma ação, como é o nome dessa função apelativa e conativa? Apelativa ou conativa, é a mesma função. Quer ver outra? Veja. Aí vem a função referencial. Ó. Referencial ou denotativa. É a mesma coisa. Ó. Nesse caso, ó, prevalece o referente. Ó. Prevalece o referente, o contexto. Ó. Referente, o contexto. Referente, o contexto. Então, o mais importante é isso, ó. Ó, o autor informa o leitor. Então, todo texto que é essencialmente informativo, foi feito essencialmente para informar, para falar sobre algo, para falar sobre alguém, uma notícia, um texto jornalístico, ele necessariamente, ele é feito para informar. Então, o texto que foi feito para informar, o autor usou a função referencial ou denotativa. Aí vem, ó, a função fática. Nesse caso aí, agora, ó, prevalece o canal. Vixe, professor. É como se ele testasse o canal de comunicação para ver se está funcionando. E aí o que acontece, ó? O autor, ó, transcreve, ó, diálogos. Quando um texto ele é essencialmente dialogal, é a transcrição de um diálogo, como é o nome da função fática que o autor utilizou? Função fática. Ele é dialogal. Ó, mesmo quando a pessoa pergunta e a outra não responde, a tentativa de fazer a comunicação é a função fática. Ó. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí. Mesmo que a pessoa não responda, essa tentativa de prolongar a comunicação é a função fática. Ou o diálogo propriamente dito. Né? E finalmente, gente, ó, a função metalinguística. Ó. Vixe, metalinguística. Nesse caso, ó, prevalece o código. Prevalece o código. Quer dizer, o autor utiliza uma linguagem para explicar a própria linguagem. Então, o que acontece, ó? O autor utiliza uma linguagem para explicar a própria linguagem. Por que prevalece o código? Porque eu uso, ó, a língua para explicar a língua. Você é muito jovem, mas antigamente a gente alugava um DVD, ou comprava um DVD e vinha uns extras. Então, usava-se um filme para explicar o filme. Isso é a metalinguagem. Quando Machado de Assis ou Zé de Alencar, eles param o texto para explicar a tessitura do texto, vou pegar o Zé de Alencar, no livro Guarani, no momento que você vai lendo, ele para o texto e diz assim, ó, a descrição que eu utilizei, a descrição que eu utilizei foi retirada do livro de Gabriel Soares, de 1580. Quer dizer, ele usa o próprio texto para explicar o texto. Você aprendeu com a tia Fátima o dicionário. O dicionário é a metalinguagem. Eu uso a língua portuguesa para explicar a língua portuguesa. A gramática. Eu uso a língua portuguesa para explicar a língua portuguesa. Um pintor que faz seu autorretrato, quer dizer, ele se pinta se pintando, sei lá, ele pinta se pintando, ele usou a metalinguagem. Então, o que acontece? Quando se há uma intenção, você usa uma função. Então, você relembrou aqui comigo a função emotiva, poética, apelativa, referencial, fática e metalinguística. Então, você deverá reconhecer essas funções dentro desses textos, de acordo com o que eu falei aqui. Claro, em casa você vai revisar, vai ver novos exemplos, vai curtir com a família. Beleza? Fé, paz, discernimento. E a gente se vê na próxima aula.